Olá, eu sou Rafaela Carneiro, sou confeiteira e hoje eu trouxe aqui pro canal uma dica para você que quer iniciar na confeitaria, que quer começar do zero e tem pouca renda. Então, o que eu faria se eu fosse começar hoje? Pessoal, já se inscrevam no canal, ative o sininho para vocês não perderem as notificações. Aqui nesse canal a gente tem dicas incríveis de confeitaria. Pessoal, para começar esse vídeo, a gente vai começar falando sobre a mentalidade certa. Você não precisa ter tudo para começar. Você já tem utensílios em mesa da sua casa, na sua cozinha, e com isso você já pode começar aí a fazer bolos, né? Tortas na taça, tortas na travessa, bolo de pote, bolo gelado. E a partir daí você já pode começar a gerar a sua própria renda. Você não precisa ter tudo para começar. Você pode começar com o pouco que você tem. É muito importante a gente aprender primeiro o básico. As massas básicas mesmo, né? Uma massa de baunilha, uma massa de chocolate, recheios, né? Que são recheios cozidos ali, que dão mais segurança para quem está começando. Um brigadeiro ao leite, um brigadeiro de leite ninho, um recheio de coco cremoso. Então, assim, começa nessa base, né? Aprendendo o básico. Com o pouco que você tem, que a partir daí você vai conseguir deslanchar e que você vai bem. Quando eu não comecei já pensando em vender bolos, em me tornar uma confeiteira, achando que eu ia viver de confeitaria, que aquilo ia ser a minha renda principal. Na verdade, eu não comecei pensando nisso. Como um hobby mesmo, comecei a fazer bolos, comecei pegar dicas ali, né? No próprio YouTube mesmo, ali no Instagram, pegava receitas, pegava dicas e ia testando. Claro que não acertei de primeira, claro que teve muitos erros, muita dificuldade, mas eu fazia bolos ali para família, fazia bolos para casa, fazia bolo para o aniversário das afilhadas, né, dos meus sobrinhos, para os meus filhos. Então comecei fazendo, era Dia das Mães, todas as datas eu queria fazer bolo. Bolo pode deixar que eu levo, mas é porque eu estava iniciando e a minha própria família ali, amigos iam me ajudando. Então assim, não foi na confeitaria com bolos já decorados, bolos confeitados também não. Eu comecei a fazer tortas na travessa, aquelas travessinhas assim compridinhas, sabe? Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Ia comemorar aniversário, pedia pra Rafa, faz uma torta dessa na travessa. Eu levava de sobremesa nos almoços de domingo. Aí comecei fazendo essas tortas na travessa porque dava mais estabilidade, dava mais segurança. Eu não tinha noção de fazer um bolo decorado, um bolo estruturado, um recheio estruturado, mas eu fazia. Pegava ali receitas, pegava dicas ali na internet ainda e fazia. Eu montava um bolo ali, claro que não ficavam bonitos, né? Pegava inspiração na internet, fazia e montava aquele bolo. Eu fiz o mesmo aniversário da minha tia. Que o bolo hoje, na época, eu achei o máximo. O bolo tava gostoso, o bolo pra mim tava lindo, gente, não tava. E começou as primeiras encomendas. Uma pessoa me indicava, uma amiga da minha prima, uma amiga da minha amiga. E as pessoas, Rafa, você faz, você faz. E aí eu fui pegando encomendas, fui sentindo segurança em pegando encomendas. Aí depois, é claro, eu investi em um curso, fui fazer curso. Fiz um curso de confeitaria, sim. Aí a gente vai aprimorando. Aí eu fui aprendendo, fui estudando, fui aprendendo sobre massa, sobre estruturação de massa, estruturação de recheio, quantidade de caldas e tudo isso. Mas isso, gente, a gente vai aprendendo com o tempo mesmo. Vai sabendo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode na confeitaria. Mas eu penso que o começo de todo mundo é igual mesmo. Tem dificuldade, tem dúvidas, tem medo, tem insegurança. Mas o que é importante é a gente não desistir. Porque se eu tivesse desistido lá no primeiro bolo que eu entreguei com muita insegurança, no primeiro bolo que eu entreguei com medo, que eu fiquei assim, meu Deus, como que esse bolo chegou na casa do cliente? Que eu sabia que o recheio estava mole, eu sabia que o recheio não estava no ponto. E aí depois eu não queria nem ver o cliente na rua. Gente, foi um dos meus primeiros bolos, assim, os meus primeiros bolos realmente. Eu perdi cliente, eu falava assim que eu perdi cliente entregando aqueles bolos daquele jeito. Eu via na internet a receita, via ali, tentava reproduzir e assim, eu não tinha técnicas, né? Eu não tinha as técnicas de estruturação, de ponto de recheio, de massa estruturada, de quantidade de calda. Então eu achava que tinha que fazer aquele recheio, molhar a massa, montar ali, decorar e pronto. E não é bem assim. Tem as técnicas, tem a estruturação, mas o que faz a gente ficar bom mesmo é a persistência. Tá fazendo sempre, você vai conseguir chegar lá. Vamos falar aqui dos utensílios básicos
que a gente precisa para começar. Claro que quando a gente começa, a gente não tem tudo, né? Uma estrutura completa, forno industrial, todas as formas, todos os tamanhos, acetato, batedeira das melhores, nada, né? A gente começa ali, às vezes, batendo a massa até na mão mesmo. Mas você tem que começar. Se é o seu sonho, se é o que você gosta, se você tá em busca de uma renda extra, né? De complementar aí a renda da sua família, começa com o que você tem, começa com o básico. Você às vezes não quer começar fazendo bolo de aniversário, bolo confeitado, ou se você quer chegar lá, quer chegar a fazer bolos confeitados, você quer montar, ter aquela estrutura de montar um bolo, fazer um bolo todo na estrutura, massa, recheio, decoração, você vai chegar lá. Se você quer, se você já tem esse desejo no seu coração, você vai chegar lá, tá? Eu não imaginava que eu fosse me apaixonar tanto pela confeitaria no início, como eu sou apaixonada hoje, como eu gosto de fazer um bolo, decoração, então eu amo decorar um bolo, sabe? Assim, pra mim é uma terapia mesmo. Foi o que mais me trouxe clientes. Eu fazia bolo gelado, de pedaço, eu fazia tudo sozinha, gente, tudo. Então fazia recheio, montava, congelava, no outro dia eu tirava, cortava os pedaços, embrulhava no papel alumínio e eu mesma entregava. E quando tava tudo prontinho, eu anunciava ali, né, no Instagram, no WhatsApp, nos grupos. Aí o pessoal começava já a fazer os pedidos, eu já anotava ali numa folhinha de caderno, ali no caderninho pequeno, e ia fazendo as entregas. Eu mesma, não tava na minha motinha aqui, ia fazer entrega de bolo de pedaço, depois fica bolo de pote, vendia bolo de pote, bolo de pedaço. Então foi onde que eu mais consegui clientes pra hoje, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho um número até bom de clientes que compram meus bolos confeitados, meus bolos decorados. Mas, como eu falei, isso aí a gente vai conquistando com o tempo. Então, eu vou começar aqui mostrando pra vocês o básico pra gente começar, pra gente iniciar. Eu tô mostrando aqui esse kit forma, eu vou mostrar esse kit completinho aqui pra vocês. Mas, pessoal, esse kit, vou mostrar aqui pra vocês, esse kit de formas, porque eu comprei ele assim. Eu comprei, na verdade, essa daqui eu não tô lembrada se ela veio no kit. Essa daqui não veio no kit, essa daqui eu comprei essas duas aqui, eu comprei elas separadas. Elas não vieram no kit. Essa aqui também não faz parte do kit. Aqui, ó. Quando eu comprei, gente, eu comprei isso aqui, eu comprei esse kit no Mercado Livre, que foi o meu kit de início, tá? Então, assim, quando eu resolvi, que eu falei assim, eu vou começar a fazer bolo confeitado, eu comprei o curso, e quando eu quis começar mesmo a colocar em prática, que eu falei assim, que eu queria fazer bolos de aniversário, pra bolos confeitados no geral, eu comprei esse kit, eu investi nesse kit. Eu uso esse kit todo, gente? Não, tá? Eu vou falar pra vocês o que eu uso. Essas duas aqui eu comprei depois, separado, porque não viu o tamanho. Esse kit aqui ainda tá faltando uma forminha, que é uma forminha de 10 centímetros, que eu não uso, porque é uma forminha muito pequena, dá um bolo só de 1 kg, eu não trabalho com bolos de 1 kg. Eu trabalho com bolos a partir de 1,5 kg. Mas, né, se você usar esse kit aqui, se vocês quiserem também, depois eu posso deixar o link do kit aqui pra vocês, tá? Vou deixar aqui na descrição. E depois, como eu tinha muita procura de bolos de 1,5 kg e 2 kg, foi onde eu comprei essas formas. Eu tenho duas dessas e duas dessas. Essa aqui, gente, são as formas que eu mais uso, são desse tamanho. Essa forma aqui, ela é de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Todas essas formas são de 10 centímetros de altura, tá? Essa aqui, ela é de 17 centímetros de diâmetro por 10 de altura. São as que eu mais uso. Bolos de 2 kg, 2,5 kg, bolos de 1,5 kg a 2 kg, tá? Dependendo muito do recheio. E eu gosto, como vocês às vezes podem até ver em outros vídeos meus, quando eu vou assar os bolos, eu divido sempre as massas em duas formas, tá? Então, são essas aqui as que eu mais uso. Não precisa, às vezes, investir em um kit, a não ser que você já faça aí, né, bolos muito grandes. E uso também muito esse tamanho de forma aqui. Essa daqui, ela é de 20. Bolos de 3 kg, 3,5 kg, dependendo do recheio, até 3,8 kg, tá? Então, uso muito esse tamanho de forma aqui, também para bolos maiores. E essa daqui, que eu uso, não uso tanto, mas uso sim, tá? Para bolos de 4 kg, 4,5 kg, dependendo do recheio, eu uso muito essa daqui. Essa daqui, ela é de 25 por 10. Então, são as que eu mais uso, são essas aqui. As que eu mais uso são essas mesmo, assim, disparadas, campeãs. E essas são o quê?
4 jogos de forma. Essas aqui eu já usei essa. Já fiz alguns bolões, assim, desse tamanho. Já fiz bolos até pros meus filhos, assim, de festa maior, nesse tamanho aqui. Essa daqui, gente, eu nunca usei. Nunca usei essa forma, eu nunca fiz um bolo desse tamanho, tá? Mas tá aí o kit, uma hora a gente precisa, né? Então, um kit de forma que foi o meu primeiro investimento, foi esse kit de forma. Ele veio, o kit de forma, veio uma bailarina, que eu tenho ela até hoje, tá ali guardadinha. Ela é uma bailarina de alumínio, não é uma dessas. Essa aqui foi um investimento que eu fiz depois dessa bailarina de vidro. Mas foi um dos meus primeiros investimentos. E veio uma espátula grandona também que eu não uso, tá? Investe em formas menores, investe nessas forminhas assim, ó. Essas aqui eu comprei depois também, essas aqui são de tamanho de 8 centímetros, né? Essa aqui eu acho que ela é de 17 também, de diâmetro por 8 de altura. Mas uso muito pouco, uso mais quando eu faço bolos aqui pra casa mesmo. E essa aqui que é a pequenininha, que é a mesa daquela que eu mostrei ali pra vocês. O que a gente mais usa, gente, aqui na confeitaria? Uma batedeira. Eu tinha uma batedeira planetária, só que eu tinha uma batedeira. Eu tenho até hoje, só que eu já não uso, deixo ela guardadinha dentro do armário. Essa daqui já fica sempre assim de fora, porque graças a Deus é uma ótima batedeira e a gente usa muito. É uma batedeira da Arno. Eu via, né, as grandes confeiteiras na qual eu me inspirava, sempre usava essa batedeira da Arno. Sempre indicando ela muito boa. E realmente, gente, essa batedeira ela tem uma durabilidade muito boa, muito resistente. Assim, vale muito pro que a gente precisa. Perfeita, então, assim, uma batedeira. Mas é claro, se você tiver uma batedeira manual, se você tiver a batedeira que você tiver aí, já dá pra você fazer bolos incríveis, tá? Espátula, gente. Espátulas que eu uso, quem acompanha meus vídeos, se vocês já viram algum vídeo meu aí, uso muito essa, né? Pra alisar o bolo, pra fazer aquela, né? E pra fazer o espiral. É a mesma de cortar o bolo, tá? Então a que eu uso pra cortar bolo aqui em casa é a mesma que eu uso pra decorar, tá? Tem outros modelos de espátula, mas essa daqui pra mim ela é perfeita, serve e muito. Então quando eu vou fazer aquele trabalho ali de alisar aqui o bolo por cima e de fazer o espiral, é essa espátula que eu uso, baratinha. Essas espátulas aqui, a gente tem que estar sempre comprando, porque eu falo que elas parecem que tem prazo de validade, né? E que é maravilhosa pra gente, né, misturar o chantilly, recheio, né, massa, tudo. Então, pelo menos 2 dessas, tá? Eu deixei esse bolinho fake aqui de isopor, gente, pra me mostrar pra vocês que isso aqui ajuda demais pra gente fazer testes, tá? A gente treinar a decoração de bolo, treinar a decoração de bico, isso aqui é maravilhoso. Tá começando, e é baratinho, gente, acho que isso aqui não é R$8 um bolo desse. E tem de vários tamanhos, tá? Então isso aqui pra você fazer testes de decoração, pra você treinar a decoração de bico, espatular, é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês a bailarina. A bailarina que eu tenho hoje é essa, mas não é a que eu comecei. E também não é um investimento assim tão caro, né? Hoje deve estar uns 100 e pouco uma bailarina dessa. Que atende muito bem e que a gente precisa, claro, para decorar um bolo. Um erro, gente, que eu cometi demais no meu início. Eu decorava meus bolos muito naqueles pratinhos de papelão. E aquilo atrapalha toda a nossa decoração. Invista em cake boards desses de madeirinha. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque o seu bolo, ele vai ficar liso, né? Se você vai decorar ele ali, fazer um trabalho na hora de espatular ele. Isso aqui, gente, sai mais barato do que aqueles pratinhos de papelão, tá? Eu compro em quantidades maiores, compro pelo Mercado Livre, que vem uma caixa com bastante cake board, você escolhe os tamanhos. Se quiser, vou deixar o link aqui pra vocês também. Então eu aconselho investir em cake board numa balancinha, tá, gente? A balança, no começo eu não tinha uma balança. Gente, uma balancinha dessa é R$25, tá? Às vezes fala assim, R$25 ainda não tem. Eu já teve vezes, eu não ter R$25 pra comprar uma balancinha dessa. Invistam, gente, também nessas espátulas de textura, tá? Essas aqui, gente, são as espátulas que eu comecei. São somente essas espátulas, tá? Essa lisa, que é pra gente alisar os bolos, que a gente usa pra alisar, pra deixar o bolo lisinho. E essas outras 3 aqui de textura que se tornam 6, né? Que se tornam 6. Essa que eu comecei, tá? Essa daqui pra alisar e essas 3 de textura.
E os bicos de confeitar, se você faz. Hoje em dia sai muito bolo liso. Também não precisa de investir muito em bicos, tá? O que eu mais uso é o 1M da Wilton, que é o famoso 1M da Wilton. E tenho esses pequenininhos, que é o 32 da Wilton. Eu tenho alguns de babado, mas quase não sai bolos de babado, né? Tenho o 124 da Wilton. São assim... Esse que é aquele de fazer, é o 234 da Wilton, que é o de fazer as folhinhas, né? Então também não precisa de investir muito não, tá, gente? Uns 4, 5 bicos aí, os principais, né? Que é o de fazer as rosetas, né? E o de fazer algumas rosetinhas pequenininhas, que pode ser o 16 ou 32 também da Wilton. É o que você vai precisar aí para início. Eu tô falando aqui para quem tá começando mesmo, para quem está iniciando aí na confeitaria. Então o que você pode fazer se você tá começando? Começa com caseirinhos, começa com bolos caseiros, então com bolos no pote, com bolo gelado. Bolo gelado, gente, tem uma saída perfeita. Se você faz bolos gelados, você pode colocar aí no delivery, né? Faz uma apresentação bem bonita. A divulgação é muito importante, tá, pessoal? Então, assim, divulga o seu produto nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, faz uma apresentação aí bem bonita, posta, que você vai vender muito, que você vai ter muito clientes. E a partir daí você pode começar a vender seus bolos confeitados, né? Atraindo clientes por bolos gelados, por bolos de pedaço. Os clientes vão conhecer o seu produto, vão conhecer o seu recheio, vão gostar e vão começar a encomendar bolo com vocês. Então, como começar sendo iniciante? A gente, para começar, a gente precisa primeiro de tudo ter a atitude do início, né? Decidir, eu vou decidir que eu vou fazer bolo, que eu vou vender, que eu vou ganhar uma renda extra, que eu vou ser a melhor no que eu faço. Então, assim, primeiro você tem que ter essa mentalidade. Começou ali, faz um cardápio. Faz um cardápio simples, né? Não precisa de exagerar em recheios, não precisa de ter todos os recheios, né? Isso aí a gente vai conseguindo com o tempo. Então faz ali um ninho com brigadeiro, que sai bastante, né? Faz um recheio de leitinho com brigadeiro. Coloca ali no seu cardápio. Eu faço bolo de coco com chocolate, que é um prestígio, né? Coloca 2 massas ali no seu cardápio, massa de baunilha e massa de chocolate. Dá essa opção pro seu cliente escolher, né? Coloca ali, escolha massa de baunilha, massa de chocolate, coloca até dois recheios por camada e coloca a opção de recheio, faz o cardápio ali bonitinho com a sua logo, com a sua marca. Então assim você já vai conseguir começar a vender. Divulguem o seu trabalho, gente. Quem não mostra, não vende. Então divulga o seu trabalho. Fez um bolo no pote, fez um bolo de pedaço. Eu acho que, se eu não me engano, eu tenho receita de bolo de pedaço aqui no canal. Tem receita de recheio para bolo no pote. Essas massas que eu tenho aí no canal, dá para você fazer também bolo no pote. Então começa com bolo no pote, a calda, tem receita também. É tudo muito simples. E divulga. Quem não divulga, quem não aparece, quem não mostra, não vende. Pessoal, então é isso. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, né? Um vídeo bem simples, mostrando que todo mundo tem um início. Todo mundo começou de algum lugar, todo mundo começou de alguma maneira. Comigo não foi diferente, então assim, eu tive um início bem difícil. Já tive histórias que eu poderia ter me tirado da confeitaria, que eu poderia falar bem assim, meu Deus, isso não é pra mim. Eu não dou conta, eu não quero, sabe? Mas eu não desisti. E graças a Deus que eu não desisti. Porque você faz 2, 3 bolos, às vezes os menores, bolos pequenos, R$600 que te entra. Quando eu vendi bolo no pote, gente, vocês têm uma noção, eu vendia muito bem. Eu vendia muito bem bolo no pote. Então, assim, era um dinheiro, assim, abençoado mesmo. Um dinheiro que vinha quando eu precisava, sabe? Eu comecei a fazer bolo no pote quando eu comecei a fazer faculdade. Então, assim, eu pagava a minha faculdade vendendo bolo no pote. E foi uma ideia que eu tive na faculdade, porque a gente fazia aula de empreendedorismo. E aí, falávamos sobre renda extra e tal, e eu fui procurar uma renda extra. Comecei a fazer bolo no pote. Eu pagava a minha mensalidade da minha faculdade, vendendo bolo no pote, vendendo bolo gelado. Então, assim, dá dinheiro, gente. Dá dinheiro sim, se não desse, não tinha tanta gente aí no mercado. Então, assim, o que eu falo pra vocês, todo mundo tem um início, todo mundo começa de algum lugar, todo mundo tem uma história de começo.
Comigo não é diferente, com você eu tenho certeza que não também. E só não desiste, você só não pode desistir. Pense que daqui a um ano, né, como você já vai estar e você já vai estar com tantos clientes, você já vai estar muito bem. E assim, a gente aprende fazendo. Quanto mais você faz, melhor você fica. Então, você não precisa ser perfeita, você precisa ser persistente. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o joinha de vocês, se inscreva no canal, envia para alguém aí que está começando na confeitaria, que quer começar. Se é você que vai começar na confeitaria, então comenta aqui, eu vou começar com um pouco, para me saber. Se tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem. Se eu puder, eu vou te ajudar, eu vou te responder. A gente vai conversar e a gente vai crescer junto aí nesse caminho, certo? Pessoal, o próximo vídeo eu vou trazer aqui como você vai precificar seus bolos. Então, um beijo e até o próximo vídeo.